Oi, aqui é a Mônica Barros e a gente vai falar um pouco sobre a densidade normal bivariada e a gente vai aproveitar para mostrar como é que a gente pode fazer gráficos 3D no MATLAB. Então, a densidade normal bivariada vai ser, até de uma certa maneira, uma desculpa para a gente se lembrar como é que a gente faz gráficos tridimensionais no MATLAB. Então, o foco vai ser como fazer gráficos tridimensionais, mas de uma maneira que seja útil para o pessoal de estatística. Então, vamos começar com uma recordação de quem é esse monstro, de quem é a densidade normal bivariada. É uma densidade conjunta com duas variáveis. Na verdade, é uma densidade em que ambas as marginais são normais, mas as variáveis que formam cada uma das densidades que formam cada uma das densidades marginais não precisam ser independentes. Essa aqui é a coisa bonita e a gente vai olhar bastante para isso quando a gente fizer os gráficos. A gente percebe aqui que a gente tem duas variáveis x1 e x2 e para que essa primeira expressão não ficasse muito grande, eu expandi o segundo termo aqui embaixo. Então a gente nota aqui, quando eu expando o expoente, que a gente tem um primeiro termo que é basicamente o termo que apareceria na densidade normal para x1. O segundo termo aqui é basicamente o que apareceria na densidade normal para x2, se a gente estivesse considerando x2 apenas. E aqui a gente tem um termo que mistura tudo e que envolve ρ. E se você está acostumado com a notação, você sabe que ρ é o coeficiente de correlação. Então, isso estaria te dando uma dica que a gente estaria trabalhando com coeficiente de correlação e é o próprio. Na verdade, se a gente for fazer a matemática da coisa, a gente vai notar que é o próprio coeficiente de correlação entre as duas variáveis x1 e x2. Ou seja, quando a gente olha para esse terceiro termo que aparece aqui no expoente, esse termo que envolve, em linhas gerais, o produto de x1 e de x2, a gente está misturando as duas variáveis e isso aí está trazendo a dependência entre as duas variáveis. Bom, essa densidade bivariada, então, tem 5 parâmetros. E que parâmetros são esses? A média e a variância das duas densidades das variáveis originais, né, de x1 e de x2, ou seja, a média e a variância das duas densidades que serão as densidades marginais, e o parâmetro que junta as duas variáveis. Vamos pensar nisso, que é o parâmetro ρ, que é o coeficiente de correlação. Ora, os parâmetros das densidades marginais, que são os μs e os sigmas, eles estão definidos exatamente nos mesmos lugares que eles estariam nas marginais. Ou seja, os μs podem ser quaisquer números reais, os sigmas ao quadrado, como estão ao quadrado, são números positivos, e o ρ é exatamente um coeficiente de correlação. Então, é um número entre menos 1 e mais 1. O ρ nos dá a medida de associação entre as duas variáveis. E nesse caso, e apenas nesse caso, a correlação zero é igual à independência. Isso deve ficar patente da fórmula que a gente acabou de ver para a densidade conjunta. Se a gente tem o ρ igual a zero, aquele termo cruzado entre x1 e x2 desaparece. Então, a densidade marginal, a densidade conjunta se transforma numa coisa que é completamente separável entre x1 e x2. Ou seja, se ρ for igual a zero, a densidade conjunta, que é a normal bivariada, se transforma no produto de um termo que é só função de x1
por um termo que é só função de x2. Esses dois termos são, respectivamente, as duas densidades marginais. Bom, na verdade, nessa transparência eu estou meio que me adiantando. Estou falando uma coisa que eu falei o tempo todo. Se ρ é igual a zero, as duas variáveis são independentes. A marginal de x1 é uma normal, tem os parâmetros μ1 e σ1 ao quadrado. A marginal de x2 também é uma normal, com média μ2, variância σ2 ao quadrado. O interessante é olhar também para as condicionais. A gente não vai ter muito tempo de fazer isso nessa demonstração. Talvez eu faça uma outra falando sobre isso. Mas as densidades condicionais também são normais. E tem dois fatos muito interessantes e que são muito úteis quando a gente fala de regressão linear. A média condicional de qualquer uma das densidades é uma função linear da variável em que eu estou condicionando. Então, por exemplo, a média condicional de x1 dado x2, se eu sei quem é x2, é uma função linear de x2. Também, se existe, a gente pode pensar, se existe dependência entre x1 e x2, o fato de eu conhecer x2, ou seja, de eu estar trabalhando com a densidade condicional, qual é o efeito que isso deveria ter? Ora, isso deveria reduzir a minha incerteza, ou seja, isso deveria reduzir a minha variância. É exatamente o que a gente observa. Se você for comparar a variância condicional de x1 dado x2 com a variância incondicional, ou seja, a variância que veio lá da densidade marginal de x1, você nota que a variância da marginal é simplesmente σ1 ao quadrado, enquanto a variância da densidade condicional é menor. É σ1 ao quadrado vezes o termo 1 menos ρ ao quadrado, e esse termo é sempre menor ou igual a 1. Quando é que ele vai ser igual a 1? Ou seja, quando é que não vai haver redução na variância em relação à variância incondicional? Quando ρ for igual a zero, ou seja, quando as duas variáveis forem independentes. Se elas forem independentes, saber que uma ocorreu não tem qualquer efeito sobre a outra, então não tem qualquer efeito em termos de redução da variância. Bom, para fazer o nosso exemplo no MATLAB, para simplificar, eu vou supor que as duas variáveis têm média zero, e vou supor que elas têm desvios diferentes. x1 vai ter desvio padrão 1, x2 vai ter desvio padrão 2, ou seja, as variâncias serão 1 e 4. E eu vou estar variando o coeficiente de correlação para a gente dar uma olhadinha em como isso vai afetar a cara da nossa densidade. Então, a densidade, em geral, vai ter a forma que está mostrada nessa transparência. Ela está sendo mostrada como função de ρ. À medida em que nós formos colocando diversos valores de ρ, nós teremos valores diferentes para a densidade. Bom, agora a gente continua a nossa apresentação no MATLAB. Vocês podem ver que eu já escrevi alguns comandos para que a gente pudesse poupar tempo. A primeira coisa foi definir os vetores x1 e x2, que a gente vai utilizar para poder fazer fazer o gráfico da função que corresponde à densidade normal bivariada, e eu usei para isso uma função chamada linspace, que cria 100 valores igualmente espaçados. E vocês podem notar que eu fiz um erro. O argumento dessa função tem que ser colocado entre parênteses, e aí vocês veem o erro ali quando eu defino x1. Bom, a segunda coisa, e muito importante, é que uma vez criado x1 e x2, eu preciso eu preciso juntar tudo isso, eu preciso criar no plano
as coordenadas, porque a partir dessas eu vou criar os valores, digamos que na linha vertical, na terceira dimensão. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer o gráfico em 3 dimensões. Bom, então isso é feito através do comando mesh grid. Então eu crio x, x e y a partir dos valores x1 e x2 que eu já criei, x1 e x2, ambos vetores em uma dimensão só. Bom, a partir daí eu tenho que definir quem é a função que eu vou querer plotar, que eu vou querer fazer o gráfico, que é a nossa densidade normal bivariada. Lembre-se que a gente tinha escrito essa função em termos de ρ. Então, a primeira coisa que eu vou definir é a minha constante de integração, que eu vou chamar de k. Então, k vai ser 1 sobre 2 vezes π. Agora eu estou com uma dúvida que eu não me lembro se π no MATLAB vai ter parênteses ou não, vamos ver, senão vai dar um erro. Ok, então tá certo, só que eu vou ter que redefinir o k. Então k vai ser, poderia até aproveitar essa definição, k vai ser k vezes, ou seja, 1 sobre 2π, que eu já defini, vezes 1 sobre square root de 1 menos o ao quadrado, e a gente vai encontrar uma mensagem de erro aqui, obviamente porque a gente não definiu quem era ρ. Então vamos começar com ρ igual a 0. Ok? Então k, deixa eu ir lá em cima, k vai ser esse cara. Ok? E aí eu fiz um outro erro que era esquecer um parênteses. Isso é uma beleza porque a gente está fazendo isso ao vivo e a cores, e aí tudo dá errado. Então vamos ver quem é k. Ok, então k já existe, dependendo de ρ. Então a gente tem que se lembrar que k é uma função de ρ. Bom, então vamos ver quem vai ser o nosso expoente. Vamos ver. Eu chamei esse expoente de R grande antes, então R grande vai ser menos 1 sobre não, eu acho que eu vou definir tudo de uma vez só. Vou chamar de ZZ, vai ser K, que é o que eu já tinha, a minha constante de integração, vezes exponencial. Agora sim que a gente tem que tomar muito cuidado com parênteses, porque a gente vai ter muita coisa. Menos 1 sobre 2 vezes, é melhor colocar os parênteses, 2 vezes 1 menos ρ ao quadrado não, então peraí, ok, bom, vezes agora toda a parte que me interessa, que é a parte que envolve as variáveis x e y, não mais o x1 e x2, ok? Porque nós vamos pegar todas as combinações possíveis que estão no plano. E eu vou precisar continuar isso numa próxima gravação. Então, esperem um pouquinho. Tchau, tchau.